Bom, pessoal, hoje nós iremos fazer uma aula da Lei 13.316, que está presente no seu edital do MPU 2025. Eu queria lembrar vocês, para quem me acompanha aqui no nosso canal, que eu tinha feito um vídeo sobre a iminência do concurso do MPU, conforme foi divulgado, né, o cronograma pela banca examinadora e pelas autoridades do MPU. Isso há 3 meses, né? Foi ali em meados de outubro, novembro. O edital demorou um pouquinho para sair, mas acabou saindo dia 8 de janeiro, tá? Com um leve atraso. Mas o edital saiu porque tinha cronograma, estava estabelecido e era isso, tá? Beleza. Análise de edital eu não vou fazer, já tem um monte de vídeo aí. Nós já estamos com 2 semanas de pós-edital praticamente. Então, você já deve ter visto, lido esse edital, você já deve ter analisado, tá? Eu só queria falar umas coisas aqui bem rapidamente, antes da gente iniciar a nossa aula, tá? Lembrar vocês que a inscrição é até o dia 27 de fevereiro, não deixe de fazer, já faça logo e faça o pagamento, tá? Outra coisa importante, vamos passando aqui rapidamente, aqui, data da prova, né? A data provável é dia 4 de maio, tá? O edital saiu dia 8 de janeiro. Então, contando a data de publicação do edital, você, em teoria, teria mais ou menos aí 4 meses de pós-edital. É um bom tempo de pós-edital, tá? Para você que já vinha estudando, eu acho um excelente pós-edital, tá? 4 meses. E aqui a gente chega na parte da prova objetiva. Pessoal, quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Técnico do MPU, administração. Qual disciplina nós temos? Legislação institucional. Técnico, demais especialidades. Legislação institucional. Analista, direito. Legislação institucional. Analista, demais especialidades, exceto perito. Legislação institucional. E analista, todas as especialidades, né, de perito, legislação institucional. Então essa disciplina, ela vai cair para todos os cargos, tá? Eu queria deixar muito claro isso. E aí, dando andamento aqui, ó, isso aqui também é muito interessante, espero que vocês tenham visto isso, o quadro de vagas, e há uma predominância aqui do Distrito Federal, tá? Bem interessante isso aqui, mas vocês já devem ter dado uma analisada, tá? Ó, olha só que interessante, redação da ampla concorrência para técnico e administração no DF tá dando 570, tá? É o quantitativo, né, que vai ser corrigido de provas discursivas. Bem interessante isso aí. Vamos descer aqui rapidamente, tá? Vamos descer mais um pouquinho. Pera aí. Vamos chegar lá na parte dos conteúdos, tá? Aqui, beleza. Chegamos. Aí, pessoal, aqui nos conteúdos, veja aqui, ó, módulo 2, legislação institucional, nós temos essas normas aqui, a Lei Complementar 75 de 93, a Lei 13.316, tá? E umas portarias, ou seja, são poucas normas, elas são pequenas, então essa legislação institucional, você tem que ir para gabaritá-la, tá? Você tem que ir para gabaritar, ok? Dito isso, acabou a enrolação, né? Já enrolei muito aqui. Aqui tá a nossa lei, é uma lei que tem 13 páginas, porém as últimas páginas são os anexos, tá? Aqui constam aí os vencimentos básicos, os valores das funções de confiança, cargo comissionado, a estruturação em classes e padrões dos cargos e etc, tá? Na prática é uma lei que tem 8 páginas, é uma lei pequena. Então, primeira coisa, a aula de hoje a gente vai passar de maneira geral por essa lei, passar por vários pontos importantes, né, que eu julgo importante, tá? E iremos fazer questões, beleza? Essa é a ideia, questões inéditas, tá? Porque eu não encontrei questões dessa lei aqui, tá? Pode até ser que tenha, mas eu não encontrei, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui. Eu vou só olhar aqui se a nossa lista de exercícios ela está corretíssima, tá? Vamos olhar aqui. Nossa lista tá aqui, beleza? É uma lista grande, né? Nem vai dar tempo da gente fazer todas essas questões, tá? Mas para quem é nosso aluno aí, já vai ter essa lista lá no material, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui. Lei 13.316.
Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, me siga lá no Instagram, Espíndola Concursos. Por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Às vezes a gente tem vídeo que é bem visualizado, mas o pessoal não se inscreve. Então, por favor, se inscreva aí. Então vamos dar início aí na nossa Lei 13.316 de 2016. Pessoal, primeira coisa, o que essa lei ela dispõe, tá? Essa lei ela dispõe sobre a carreira dos servidores, tá? Dos servidores, a carreira dos servidores do Ministério Público da União e do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outras coisas, tá? Mas por que eu queria frisar servidores? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Pode ser que a sua banca, ela queira te confundir e falar que essa lei também se aplica aos membros do MPU. E tá errado, tá? Essa lei se aplica aos servidores. Cuidado com isso, tá? Servidor é uma coisa, membro é outra, tá? Cuidado com isso, beleza? Vamos continuar agora. Próxima. Quando a gente inicia a nossa lei, ela começa, falando das disposições gerais, tá? A primeira coisa que é falada é que essa lei, ela vai ser aplicada aos servidores, tá? E no capítulo 1º, ele começa falando dos servidores do MPU, tá? Apesar de não citar aqui no início o CNMP, os servidores do CNMP, lá no final da lei, ele fala que essa lei também se aplica aos servidores do CNMP. A gente vai falar disso também, tá? Mas só para te adiantar, beleza? Aí vamos lá. O que compõe, tá? O que compõe o pessoal efetivo? Quem é o pessoal efetivo do MPU, tá? Pessoal, isso aqui, apesar de ser simples, pode ser que ele explore. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos de pessoal efetivo o analista do MPU, tá? O analista, que você pode até ser que você vai brigar por essa vaga. E nós temos o técnico do MPU. O analista, ele é um cargo de nível superior, vou até abreviar aqui, de nível superior, que exige graduação e habilitação legal específica. Cuidado. E o técnico o técnico do MPU também é nível superior. Cuidado que antigamente esse técnico, a exigência era nível médio, tá? Mas houve uma mudança na legislação, tá? E é exigido o que? Graduação, tá? Toma cuidado com isso, eu vou até mostrar para vocês, olha só isso aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no edital, olha. Quando a gente pega aqui as atribuições, eu acho que é interessante mostrar para vocês, mostrar aqui para vocês rapidamente, ó. Que aí vocês vão ver que o próprio edital fala. Olha só, analista do MPU atuarial. O que ele fala aqui, ó? Escolaridade, curso superior completo, nível graduação, tá? Habilitação legal específica. Aqui ele vai discriminar qual é esse curso superior. E aqui ele fala, curso superior em ciências contábeis, atuariais ou ciências atuariais. Olha só, é exatamente o que a gente falou. Qual é a habilitação legal? É essa daqui, tá? Experiência profissional não é necessária e registro profissional no órgão de classe é necessário, tá? Cuidado com isso. E aí, quando a gente olha o de técnico, vamos olhar aqui o de técnico para vocês verem. Vamos descer aqui rapidamente. Pera aí, opa, vamos voltar. Beleza, olha o de técnico aqui, olha, escolaridade, ensino superior, nível graduação, tá? Habilitação legal específica, qualquer nível superior, ou seja, não tem uma exigência
de cargo, tá? A própria lei, ela mostra para nós isso no seu segundo artigo, né? Ela já fala aqui pra gente, né? Lá na frente ela vai falar sobre isso, ok? Então, primeira observação. Por isso que é importante você ler o edital, porque o próprio edital já vai trazer coisas que podem cair na sua prova, que é esse exemplo aqui, tá? Beleza. Uma coisa importante é que antigamente nós tínhamos o cargo de auxiliar, tá? Cuidado que esse cargo ele foi extinto, ok? Ele foi extinto. E lembra também que o de nível médio, antigamente, ele era exigência antigamente para o cargo de nível técnico e também já era, tá? Cuidado porque a banca ela vai tentar explorar isso, é certeza, tá? O que mais? Esse pessoal efetivo, como que é a estruturação, tá? Esse pessoal, ele é estruturado, conforme nós falamos, em classes e padrões, tá? E eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó, vamos descer aqui, olha só. Isso daqui é o que está lá na nossa lei. Então nós temos aqui o cargo de analista e aqui nós temos três classes, classe A, classe B e classe C. Aí, por exemplo, na classe A, nós temos o padrão 1, 2, 3. Então, por exemplo, o analista, ele vai evoluir do A1, A2, A3, depois ele muda de classe e vai para o B4, e aí ele continua caminhando até o B8, aí ele muda de classe e vai para o C9, até ele chegar no final da carreira C13, tá? Então a estrutura dos cargos de analista e técnico dos servidores do MPU é estruturado em classes e padrões, beleza? Que mais? Uma coisa também que assim não é tão importante, mas é bom a gente colocar, que as atribuições desses cargos de técnico e analista vão ser estabelecidas mediante regulamento, tá? Isso daqui também é importante na minha visão. Vamos colocar aqui também. Beleza? Que mais? Bom, aí, pessoal, isso aqui que nós falamos é o pessoal, né, efetivo, tá? Efetivo. Só que aí nós temos também que integram o quadro do MPU. O que integra o quadro do MPU também? Nós temos as funções de confiança, que nós chamamos de FC, nós temos os cargos comissionados e nós temos os cargos de natureza especial. Isso aqui é só lá pro pessoal lá de cima mesmo, tá lá no topo, tá? Então nós temos esses quadros aqui, esses cargos, né, e essas funções que integram o quadro do MPU. Função de confiança, cargo comissionado e cargo de natureza especial. A função de confiança, ela varia de 1 a 3 e o cargo comissionado varia de 1 a 7, tá? A função de confiança, é importante lembrá-los que ela é exclusiva de servidor efetivo, tá? Só o servidor efetivo que pode ocupar essa função de confiança, tá? E a fundamentação disso é a própria Constituição Federal, tá? Lá no nosso artigo 37, inciso 5º, ok? E os cargos comissionados, Guilherme, a gente pode pegar esses cargos comissionados e distribuir do jeito que a gente quiser. Eu posso ter 100% desses cargos comissionados ocupados por pessoas que não sejam integrantes das carreiras do MPU, negativo, tá? No mínimo, 50% desses cargos comissionados tem que ser destinados aos integrantes das carreiras do MPU, tá? Por que isso, pessoal? Porque senão vira politicagem, né? Se não tivesse esse mínimo aqui, todo mundo que ocupasse esse cargo comissionado, ou pelo menos a maioria, seriam indicações políticas, né? Então é bom você destinar um mínimo ali
para os integrantes das carreiras, tá? Do pessoal efetivo, beleza? Vamos lembrar também, tá? Que você já sabe disso, porque é algo constitucional, mas esses cargos aqui, essas funções, né? Função de confiança, cargo comissionado, cargo de natureza especial, eles servem, né, para os casos de direção, chefia e assessoramento, tá? Vamos lembrar disso aqui. Outra coisa importante é que todo semestre tem que publicar no Diário Oficial da União um quadro resumo, tá? E para que serve esse quadro resumo? Esse quadro resumo, ele contém informações sobre essas funções de confiança, sobre esses cargos comissionados. Vai estar dizendo lá quantas pessoas estão ocupadas, né? Quantas saíram, quantos estão desocupados, enfim. Todo semestre, tá? E aqui a banca pode confundir, ela pode falar que é todo ano, ela pode falar que é mensal, mas você já sabe agora. Todo semestre você tem que publicar no Diário Oficial da União um quadro resumo, beleza? Próxima. Outra coisa importante também que é falada, tá? Eu vou colocar aqui, nessa parte de baixo, é a questão do nepotismo, tá? Nepotismo. O nepotismo, pessoal, ele é vedado em legislação infraconstitucional, em leis complementares, em jurisprudência do STF, STJ, em todo lugar, tá? Por quê, pessoal? Porque o nepotismo era uma prática que era muito comum na época, né, que a gente tinha características majoritárias patrimonialistas no Brasil, tá? Que é basicamente assim, eu vou indicar a minha irmã, a minha esposa, para ocupar um cargo comissionado dentro do Ministério Público da União. Eu não posso fazer isso, isso é um favorecimento, isso fere princípios constitucionais, como o princípio da impessoalidade, da moralidade, tá? Então lá no artigo 5º da nossa lei, lá fala sobre o nepotismo, tá? Dê uma lida depois, porque é um artigo que fala lá que é vedada a designação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, de cônjuge e vários, né, parentes aí que estão abrangidos. Dê uma lida lá que é bem importante, tá? Eu não vou replicar aqui, só falei essa abrangência geral, ok? Próxima. Ingresso na carreira, tá? Então vamos lá. Ingresso. Pessoal, você que quer almejar, que você quer entrar para o Ministério Público da União, o que você está fazendo? Você está estudando para um concurso, né? Então você já sabe como que eu entro na carreira do MPU? Através de concurso público, beleza? Isso é fato, tá? Então vamos lá. Ingresso na carreira. Importante lembrar que quando você entrar, você vai entrar em uma classe e padrão iniciais, tá? Olha só. Você vai começar, se você passou para analista, você vai começar aqui no C11? É claro que não, né? Você vai começar lá de baixo e você vai tendo ali as suas progressões funcionais, as suas promoções, até você atingir o topo da carreira, tá? Beleza. Além disso, o ingresso, ele se dará por concurso, né? Concurso público. Esse concurso, ele será de provas, que é o que você vai fazer, ou provas e títulos, tá? Ou provas e títulos. E nessas provas tá inclusive, né, a prova prática e de aptidão física, tá? Vou colocar 3 pontinhos aqui, se for o caso. Então, dependendo do cargo, como os cargos de segurança institucional, pode ser que você precise aí fazer uma prova prática ou uma prova de capacidade física, né? Um TAF, ok? Que mais? Pode também incluir, a gente também pode ser incluso, né? Poderá incluir
exame psicotécnico, tá? Isso aqui é muito importante também. Ó, vou até mudar a cor aqui, ó. Poderá. Poderá. Ah, é obrigado para ingressar na carreira do MPU ter exame psicotécnico? Não, não é uma obrigação, é uma faculdade, tá? Se o órgão quiser, ele vai falar para a banca e a banca vai prever isso no edital, beleza? O que mais? Poderá exigir formação especializada que mais? Experiência profissional. Lembra que a gente viu ali no edital, eu dei uma lida lá na de analista atuarial. Você viu lá que não precisa de experiência? Vamos voltar aqui só para você ver. Olha só. Ó, vou voltar aqui, ó. Ó, vou pegar de enfermagem aqui. Precisa de experiência? Não. Registro profissional no órgão de classe é necessário, tá? Então toma cuidado com isso. Então, pode exigir experiência. Nesse caso aqui, para esses cargos que a gente olhou, não foi exigida. Pode exigir o quê? Registro profissional no órgão de classe. Perceba que a gente leu de enfermagem e ele exigiu, tá? Então, nesse caso, a faculdade que a lei dá foi colocada no edital desse concurso público. Então, se pode exigir o registro profissional, a banca, né, e através do MPU, exigiu nessa prova, tá? Que mais? Beleza, de ingresso na carreira é isso aqui. Próxima. Desenvolvimento na carreira. Pessoal, aqui trata do que a gente chama de evolução na carreira, de progressão na carreira, de desenvolvimento, tá? Quando a gente entra num cargo público, num órgão público, a gente se preocupa no nosso crescimento da carreira, tá? A gente se preocupa nisso. E por que a gente se preocupa, né? Porque a gente acabou de entrar no cargo, a gente quer entender em quanto tempo eu vou chegar no topo do cargo, dentro do meu órgão, o que eu posso fazer para acelerar esse processo e etc, etc, tá? Basicamente, de acordo com a Lei 13.316, nós temos dois tipos de desenvolvimento na carreira. O primeiro é através da progressão funcional. E o outro é a nossa promoção. E aí, ao invés de eu escrever aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Vamos aí, você que está aí estudando para esse concurso, você foi aprovado, tomou posse, entrou em exercício e começou a sua carreira de analista do Ministério Público da União, beleza? Você vai começar na primeira classe, certo? No primeiro padrão, tá? Vai começar no início, né? No início. Beleza. O que é a progressão funcional? Pessoal, a progressão funcional é quando você passa de um padrão para outro. Então, por exemplo, você está aqui no A1. O que é uma progressão funcional? É quando você passa do 1 para o 2, tá? Você passa de um padrão para outro, mas você está na mesma classe. Então você era A1, você virou A2. Isso daqui é uma progressão funcional. Aí depois você passou do A2 para o A3. Opa, outra progressão funcional. Então o que é progressão funcional? É uma movimentação que você vai passar de um padrão para outro, mas você está na mesma classe, ok? Eu vou até anotar isso aqui que eu acho que é importante, né? Eu vou disponibilizar esses slides aqui para os nossos alunos, então eles vão querer, né? Então vou até anotar aqui. Então, progressão funcional é uma movimentação que basicamente você passa de um padrão para outro na mesma classe. Beleza.
Aí agora, eu tô aqui, eu sou A3 agora. Perceba que você tá no último padrão aqui da nossa classe A. Você chegou no limite. E agora? Pessoal, presta atenção. Quando você movimenta que você tá no último padrão e aí você passa para a classe seguinte, para o primeiro padrão da classe seguinte, nesse caso você foi promovido. Então você estava aqui no último padrão da classe A. E aí o que você faz? Você pula para o B4. Quando você vai para o B4, você foi promovido. Por quê? Porque você mudou de classe. Então vocês entendem a diferença? Progressão funcional, você vai progredindo na carreira dentro da mesma classe. Chegou ali na última classe, ou no último padrão, e você passar para o padrão seguinte, você teve o que a gente chama de promoção. E aqui, o que vai acontecer? Você vai tendo progressão, progressão, progressão. Quando chegar aqui no B8, tá? E você passar para o C9, você teve de novo uma promoção, ok? Então, é bem simples de você entender, né? Progressão funcional é uma movimentação que você passa de um padrão para outro, vai passando de um padrão para outro na mesma classe, tá? E a promoção também é uma movimentação que você passa para o primeiro padrão da classe seguinte. Beleza? Então é isso. Progressão funcional, você está aqui na mesma classe e você vai progredindo dentro da classe. Mudou de classe, foi de A para B, opa, você foi promovido. Então você passou do último padrão da classe A para o primeiro padrão da classe seguinte. Nesse momento você foi promovido. Beleza? Uma informação importante, e isso daqui existe jurisprudência, existe muita coisa relacionada, é que essa movimentação, né, essas movimentações, elas não acarretará, tá? Não acarretará mudança de cargo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo absurdo, né? Não acarretará mudança de cargo. Vou dar um exemplo absurdo aqui, tá? Vocês vão até rir, mas é um exemplo absurdo. Vamos imaginar que você é um técnico, né? Você é um técnico e você chegou aqui no C13. Você tá bem aqui, ó. Você virou um C13. Técnico, classe C, padrão 13. E aí, por algum motivo, te promoveram para analista C13. Ou seja, você mudou de cargo. Você era técnico e virou analista. Não pode, né, pessoal? Não pode. Isso daí nós já temos decisões constitucionais, nós já temos várias legislações que mostram isso. É algo absurdo, mas não custa nada deixar isso positivado, né? E aí, pessoal, outra coisa importante é que esse desenvolvimento na carreira tem que ser respeitado Deixa eu só colocar o preto aqui. Tem que ser respeitado um interstício de quanto tempo, hein? De 1 ano, tá? Então, por exemplo, você aqui era um analista A1 e aí você teve uma progressão para o A2, tá? E aí depois de 3 meses você pode progredir de novo para o A3? Não, né? Você tem que esperar, né, esse interstício mínimo de 1 ano, beleza? Então, grava isso aí. Vamos para a próxima agora. O que mais? O que mais que nós temos? Tá, movimentação, tá? Primeiro, não confunde movimentação, tá? Com o desenvolvimento na carreira. Então vamos lá. Movimentação.
Quando a gente fala de movimentação, vou até colocar aqui. Movimentação, pessoal, você tem que pensar em duas coisinhas muito importantes, tá? Que é o que a gente chama de remoção e permuta. Pessoal, isso aqui é muito comum no serviço público, tá? Também tem muita jurisprudência sobre isso aqui, mas assim, o que você precisa saber? Remoção é uma alteração do local de trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Suponha que eu tô aqui, ó, Guilherme, eu tô aqui. Eu trabalho no Ministério Público da União e eu estou lotado em alguma unidade administrativa do estado de Goiás, tá? Mas aí, por algum motivo, por conta aí da conveniência da administração, por alguma discricionariedade, por exemplo, eu serei removido, tá, para o MPU, mas agora lá do Distrito Federal, tá? Então a remoção é uma movimentação do servidor, ele vai para outro lugar. Então nesse exemplo aqui, eu estava em Goiás e aí por algum motivo eu fui lá para o DF, tá? Eu fui lá para o DF, beleza? Então eu alterei meu local de trabalho, eu fui removido, tá? Já a permuta, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela ocorre entre dois ou mais servidores, tá? E como que funciona a permuta? A permuta, eu vou dar o mesmo exemplo aqui. Suponha que aqui está o MPU, Estado de Goiás. Vamos supor que eu, Guilherme, eu trabalho aqui em Goiás, tá? E eu tenho um colega que também trabalha no MPU, tá? Lá do Distrito Federal. Esse colega é o Bruno, tá? O que seria a permuta? A permuta seria o seguinte: eu, Guilherme, vou lá para o Distrito Federal e o Bruno vem aqui para Goiás. É como se fosse uma troca, pessoal. Eu vou para lá, eu vou lá para o Distrito Federal e ele vem aqui para Goiás, tá? Então a permuta ela ocorre entre dois ou mais servidores. Então eu, Guilherme, estou aqui em Goiás, vou para o Distrito Federal e o Bruno ele está no Distrito Federal e vai para Goiás, tá? Beleza. Uma coisa importante. Vocês acham que... Porque veja bem, essa lei ela aplica também ao Conselho Nacional do Ministério Público, né, aos servidores do CNMP. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é permitida fazer essa movimentação, essa remoção ou essa permuta entre servidores do MPU e CNMP? O que vocês acham? Não pode, tá, pessoal? É vedada. Então eu vou até colocar aqui, ó. Vedada a movimentação do MPU e CNMP, tá? Vedada. Cuidado isso aqui, tá? Porque a banca pode brincar com você. Ela pode falar que um servidor do Ministério Público de Goiás ou do MPU, né, do Ministério Público da União, que está lotado em Goiás, queria fazer uma permuta com um servidor do CNMP que está lá no Distrito Federal. E aí fala para você que é permitido. Você vai falar, opa, aqui não, é vedado, tá? E aí, uma coisa importante também, vamos colocar aqui, que para os cargos, né, eu vou até colocar aqui do lado, acho que é melhor pôr aqui do lado. Quando você já está ali no provimento inicial, você tem que permanecer ali no mínimo 1 ano, tá? Beleza? No mínimo 1 ano, ok? E se você for removido ou permutado,
você também tem que permanecer por 1 ano, tá? Até colocar direito aqui porque não ficou muito legal não. Beleza? Ok, né? Vamos pro próximo agora. Qual que é o próximo? Vamos lá. Remuneração, a parte mais legal, né? É o que todo mundo fica interessado. Vamos só ver quantos minutos foi aqui, tá? Rapidamente. Ó, já foi 35 minutos, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, essa aula aqui eu vou dividi-la em 2 partes, tá? Primeiro aqui essa parte teórica e depois a parte de exercícios, tá? Senão ela vai ficar muito grande, tá? Na verdade é o seguinte, eu vou pausar essa aula aqui agora, tá? E a gente faz a parte 2, que a gente vai ser a partir aqui da remuneração, e aí depois uma outra aula de exercícios, tá? Senão vai ficar muito grande, vocês vão ficar entediados, tá? Então vamos parar por aqui. Próxima aula, a gente dá continuidade, fala aqui da remuneração e fala do restante, né? Jornada de trabalho, exposições finais e transitórias e depois a gente faz questões, ok? Espero que você esteja gostando. Depois vamos publicar o resto depois, tá? Parte 2 e exercícios. E aí a gente fecha essa lei que você vê que não tem nada de mirabolante aqui, tá? Se você tiver gostado dessa aula, dá o like aí, compartilha, me siga lá no Instagram, inscreva aqui no canal no YouTube. Se tiver alguma questão alguma dúvida que você tiver, manda mensagem aqui no WhatsApp, tá? Meu número tá aqui, beleza? E no mais é isso. Abraços e fui!